Saul, através de uma médium, consultou um espírito, né, como lemos aqui em 1 Samuel 28. Agora precisamos nos perguntarmos, amigo telespectador e ouvinte, se realmente era o profeta Samuel que estava aqui, ou a Bíblia estava apenas fazendo um registro da perspectiva de Saul. Antes, devemos analisar uma coisa. Aqui no verso 12 do capítulo 28, temos uma informação preciosa, que Saul não viu diretamente o espírito, mas ele se comunicou por meio da médium. Então, quem viu alguma coisa foi a médium. Tá? E com base na descrição que a médium deu, aí ele entendeu que poderia ser Samuel. Então a Bíblia, quando fala disse Samuel aqui no capítulo 28, ela está falando da perspectiva do rei Saul, não a opinião bíblica. E por quê que não é a opinião bíblica? Pelo seguinte, primeiro, a Bíblia ensina a inconsciência na morte e que os mortos não podem, obviamente, se comunicar com os vivos. Isso está num dos textos que eu li hoje no programa, Eclesiastes capítulo 9, versos 5, 6 e 10. Segundo, aqui é uma informação mais forte ainda. No verso 6, diz assim, consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Se Deus não estava mais disposto a comunicar-se com o rei Saul, nem por meio de profetas, como que Samuel, um profeta de Deus, desobedeceria a Deus e falaria com o rei Saul contra a vontade de Deus? É impossível. E um outro aspecto para considerarmos, você precisa ler 1 Crônicas 10, versos 13 e 14, para ter a resposta à seguinte pergunta: Deus apoiou a atitude de Saul em consultar uma médium? Aí você vai ter uma resposta muito forte. Em 1 Crônicas 10, 13 e 14, lemos aqui algo extremamente importante para você poder interpretar 1 Samuel 28. Aqui nos mostra se Deus aprovou ou não a prática de consultar a médium, né? E aqui diz assim: assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara. E também, ou seja, outro motivo para a morte dele, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então o texto é muito claro, né? Deus não apoiou a atitude do rei Saul em consultar a médium. Até diz o texto que um dos motivos, né, que levou Deus a permitir que Saul fosse morto em batalha, né, foi exatamente o fato dele consultar a médium. E ali disse uma coisa muito interessante no texto, que consultar a médium equivaleu a não consultar ao Senhor. Como que ele não estaria consultando ao Senhor se ele tivesse consultado o profeta Samuel, que era um servo de Deus? Então, o que o texto bíblico nos mostra claramente, que não foi o profeta Samuel quem apareceu, foi um demônio personificando Samuel para enganar o rei Saul.